Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13. Se os irmãos podem ficar em pé, que Deus seja louvado por este gesto. Lucas, capítulo 13. Do versículo 10 ao versículo 13 também. Está escrito assim: ensinava, lógico que ensinava Jesus, no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, e havia já 18 anos. E esta mulher andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a para si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Amém, irmãos? Deus vos abençoe e podeis tomar os assentos em nome de Jesus Cristo. No antigo Israel, pelo fato do templo ficar distante às vezes dos adoradores, os judeus construíam sinagogas para que o povo pudesse, aos sábados, não podendo ir ao templo, adorar a Deus nesses lugares, nessas sinagogas. O texto sagrado em que eu li deste acontecimento, não sabemos ao certo, Lucas registrou aqui este acontecimento, não sabemos ao certo qual foi o lugar exato desta sinagoga. Se na Pérea, ou se na viagem que Jesus fazia da Galileia para Jerusalém. O certo é que Jesus Cristo já estava à sombra da cruz. Não foi um momento tão fácil assim. Mas a reunião dessa sinagoga religiosa, judaica, na manhã deste sábado, ela teve um diferencial. Por quê? Porque Jesus Cristo estava presente naquele ambiente. Eu quero repetir isso, porque Jesus Cristo estava presente naquele ambiente. Da mesma forma que esta reunião aqui em Campinas hoje, em pleno século 21, que nós estamos reunidos aqui, eu disse para os irmãos, esta reunião é diferenciada, porque já foi dito aqui nesta noite, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele está presente aqui neste lugar. Diz o texto sagrado que Jesus Cristo estava presente ali, e Ele ensinava, lógico que Ele ensinava acerca do reino de Deus, nessa sinagoga dos judeus. Certo, irmãos, é que o texto sagrado também diz, e eis que estava ali uma mulher, e eu completo, eis que estava ali uma mulher sofredora. Uma mulher que carregava na sua vida, no seu físico, um sofrimento que a maltratava ao longo de 18 anos. Acredito sim, que todos nós, não somente brasileiros, mas todos os moradores deste globo terrestre, nós entendemos um pouco do sofrimento desta mulher. Porque o que tem caracterizado hoje, especialmente neste 2020, 2021, e agora no 2022, talvez a palavra que mais a gente ouve é sobre sofrimentos, pandemia, angústias de pais sem saber se vacina filhos ou não, não é assim? E as pessoas estão sofrendo, as autoridades não se entendem, e o mundo está, nós assistimos a morte de milhões de pessoas no mundo. A história talvez
O que está acontecendo em 2020, 2021, ficará nos anais da história, e a nossa posteridade haverá de se lembrar como um momento muito ímpar da história, porque as pessoas hoje estão sobressaltadas, não é assim? As pessoas estão assustadas, sofrendo, sofrimentos diversos e atrozes. O certo é que Jesus Cristo entrou nessa sinagoga dos judeus em um sábado. E esta mulher sofredora que entrou naquele lugar, Jesus a percebeu. Ninguém escapa do olhar de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu posso não estar vendo você aqui hoje. Talvez algum conhecido nosso, de quando em vez, alguém chega perto de mim: pastor Samuel, você não me viu durante o culto? A gente diz: irmão, essa máscara às vezes faz com que a gente não conheça as pessoas tão conhecidas nossas. Eu posso não saber o seu nome nem o seu sobrenome, mas o Jesus Cristo que entrou nessa sinagoga e está aqui em Campinas hoje, Ele conhece você. Ele sabe quem você é, Ele sabe a sua dor, Ele sabe o seu sofrimento, Ele sabe tudo sobre você. Aliás, Ele sabe mais de você do que você mesmo. Eu gosto daquela expressão de Apocalipse, que ele diz: eu conheço a tua vida, eu conheço as tuas obras. Jesus Cristo conhece tudo. Olha o texto sagrado: eis que estava ali esta mulher, e ela tinha consigo, qual o sofrimento dela? Qual a dor que maltratava tanto a alma quanto o físico desta senhora? Está escrito aqui: e eis que ela tinha um espírito de enfermidade, e que já há 18 anos andava curvada e não podia endireitar-se. Eu queria que todo esse auditório aqui hoje, aqueles que nos assistem por meio das redes sociais, você pudesse vislumbrar isso. Uma senhora dentro de uma sinagoga, sofrendo. O texto sagrado diz que ela andava curvada e ela não podia endireitar-se. Eu acho interessante que, em meio a todas as limitações físicas que esta mulher possuía, mas ela teve disposição de caminhar para a sinagoga. E feliz foi ela naquele dia, e em que ela entrou naquele ambiente, e a maior autoridade de todos os tempos estava presente ali: Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou falando sobre essa pandemia, esses sofrimentos que nós estamos enfrentando. Mas há pessoas que há 2 anos que não vêm mais à casa do Senhor. Há pessoas que abandonaram de uma vez por todas a casa de Deus. E eu olho para esta mulher sofrendo, esta mulher curvada, diante não somente de um problema físico, mas o texto sagrado diz que era um espírito alojado na coluna vertebral desta pobre mulher. E ela pensou consigo mesma: eu vou para a casa do Senhor, eu vou para a sinagoga, em uma fé no seu coração, quem sabe alguma coisa acontece comigo ali. O certo é que ao sábado ela entrou naquela casa onde Jesus Cristo, não era o pastor Samuel, era Jesus Cristo que estava ensinando acerca do reino de Deus naquele lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos assistindo tantas pessoas que, tal qual esta mulher, estão andando curvadas. O problema dela era físico e também espiritual, porque era um espírito maligno que tomara conta da coluna dela. Se fosse nos nossos dias, a gente diria para ela, se fosse eu: olha, procure um bom especialista aí de coluna, vá fazer uma quiropraxia, faz alguma coisa. E o certo é que aquela mulher não dava conta de olhar na face de Jesus e nem na face de ninguém. Ela curvada, mas ela estava ali. Ela foi para a casa de Deus, e Jesus a viu ali naquele lugar.
Ô gente, ô moço, pai de família, rapaz, moça, você que está aqui hoje, eu sei que eu falo com gente que às vezes você está passando por sofrimentos terríveis em sua vida. Jesus Cristo está olhando para você aqui. Jesus contempla a sua dor. Jesus sabe onde é que está doendo. Ele conhece as tuas lágrimas. Jesus Cristo sabe no momento em que você deita em sua cama e você debruça no seu travesseiro e as lágrimas quentes que descem do seu rosto, Jesus as conhece. Ele as conhece. Quando Deus apareceu para Moisés lá na sarça, Deus falou para Moisés: eu conheço a dor do meu povo, eu sei onde é que está doendo. Jesus conhece a sua dor, mas Ele é o grande libertador das nossas almas e do nosso físico também. Eu diria para os irmãos que quantas pessoas hoje estão curvadas, eu enumero aqui, quem sabe, eu sei que talvez 100% aqui, você não tem um problema físico de coluna que o faz andar assim, curvado, não. Mas há pessoas curvadas diante de uma tristeza atroz, um sentimento de tristeza, alguma coisa que tira a sua paz. Você não consegue levantar os olhos, não tem sorriso nos seus lábios, uma tristeza, um sentimento de tristeza que ela por si só, ela se alimenta. A tristeza, diz alguém, que é como uma fogueira que ela por si só se alimenta. Se a pessoa não der fim a isso, e a pessoa vive neste mundo, muitas pessoas, o Espírito de Deus pode estar te visitando aqui hoje, e você está vivendo uma vida triste, sem sentido. O salmista, em uma expressão poética, um dia ele diz: eu sou tal qual um vaso quebrado. Para que serve um vaso quebrado? Para mais nada. Eu sou igual um vaso quebrado. Quantas pessoas hoje que estão curvadas diante de um negativismo. Ah, pastor, nada dá certo para mim. Pastor, nem casamento eu consigo. Eu não arrumo alguém para se casar comigo. Os meus negócios não dão certo. As coisas parecem que dá certo para todas as pessoas, menos para mim. Um negativismo muito grande que às vezes faz você andar cabisbaixo, tal qual esta mulher. Jesus está olhando para você. Eu sei que você pode estar assim, cabeça baixa. Você pode estar refletindo em tudo aquilo que eu estou dizendo nesta noite. Mas Jesus Cristo está olhando para você e dizendo: eu resolvo a sua causa. Quantas pessoas que estão curvadas diante do materialismo. Há muitos homens, mulheres, homens e mulheres que já frequentaram esta igreja ou outras igrejas evangélicas e aprenderam a ganhar dinheiro, e elas se embebedaram com isso, e não têm hoje tempo mais de vir para a casa do Senhor, mas estão totalmente curvadas diante das coisas que elas podem ver, que é o dinheiro, que é o consumismo, e as pessoas estão assim. Um dia, o texto sagrado conta de um homem, e ele plantou uma lavoura, e a lavoura produziu muito, e ele disse assim: eu vou derribar os meus celeiros, e vou plantar uma lavoura muito maior, e vou colher em abundância, e vou dizer para a minha alma: alma, come, bebe, folga, porque você tem mantimento em abundância. E o texto sagrado diz: e ele ouviu uma voz naquela noite que disse para ele: e se hoje alguém pedir a tua alma, como é que vai ser? Nós estamos assistindo hoje uma Europa. A Europa hoje é conhecida como a Europa sem Deus, onde as pessoas enriqueceram no sentido financeiro e empobreceram no sentido espiritual. Europa sem Deus.
Eu louvo a Deus por você nesta noite ter tido forças para entrar aqui dentro desta casa. E você está aqui na casa de Deus. Por aqueles que estão nos assistindo à distância, mas você está ligado conosco. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus porque Jesus Cristo, hoje foi dito aqui sobre o Sermão do Monte. Uma das bem-aventuranças do Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? Aquelas pessoas que dizem: Senhor, sem a tua presença em minha vida eu não sou nada. Eu vim nesta noite para a tua casa, aqui em Campinas, porque eu preciso do Senhor. E Jesus Cristo está aqui, e Ele está aqui nesse ambiente, pobre de espírito. Os irmãos acabaram de cantar aqui: você pode ganhar dinheiro, você pode enriquecer, você pode pregar bem, você pode cantar bem, mas dê essa glória ao Senhor dos Exércitos, que merece toda honra, toda glória e todo louvor. Mas irmãos, infelizmente que há pessoas que estão curvadas diante de um outro problema espiritual chamado pecado. Pecado. O pecado é um engodo. É como que uma estrada escorregadia. O pecado é como uma isca que um peixe, às vezes, é ludibriado por aquela isca. E quando a pessoa menos espera, ela está totalmente envolvida em práticas que desagradam a Deus. E o Espírito Santo de Deus nessa noite, Ele me diz para que eu fale com alguém aqui hoje, que muitas vezes o salário do pecado, ele é a morte. O pecado tira a alegria da pessoa. O Senhor lá no capítulo 59, através do profeta Isaías, Ele diz: a minha mão não está encolhida, os meus ouvidos não estão agravados, mas as vossas iniquidades e os vossos pecados é que fazem separação entre vós e mim. Uma das formas que faz o homem não ter comunhão com Deus: pecado. Deus nessa noite está falando com alguém aqui. O texto sagrado diz: esta senhora estava curvada, havia 18 anos, e ela não podia de forma alguma endireitar-se. Você por si próprio, ou você por si só, eu sei que você não tem forças para endireitar-se, mas você está diante de Jesus Cristo. Eu quero falar com toda a força da minha alma nesta noite, mais uma vez dizer esta verdade, que nós já cantamos desde o início desta reunião. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que estava nessa sinagoga, Ele está aqui hoje na igreja de Campinas, Ele está aqui. Por você mesmo você não tem forças, e eu sei que você está dizendo consigo mesmo: e agora, pastor, eu não tenho força, eu não dou conta. Esta mulher também não dava conta, mas o texto sagrado diz assim: e vendo a Jesus. Oh irmãos, isso aqui é lindo demais, parece tão simples, parece tão natural. E vendo a Jesus, os olhos do Senhor Jesus estão sobre você. Você aqui hoje, Ele está te contemplando. Jesus não nos vê como uma multidão, não senhores. Não, senhores. O nosso Jesus, o nosso Deus, é aquele que uma só folha de uma árvore não cai, se não for pela permissão dEle. Você que está aqui, Ele conhece você, o seu nome e o seu sobrenome. Ele conhece a sua dor. E vendo-a Jesus, diz o texto sagrado, Ele chamou essa mulher para perto dele. Não existe lugar mais confortador, não existe posição melhor, quando nós estamos juntinhos de Jesus Cristo, juntos de Jesus. Jesus Cristo chamou aquela mulher para si, para perto dele. Nessa noite, a voz de Jesus Cristo, Ele fala com algumas pessoas aqui: olha, eu quero que você esteja perto de mim, porque eu vou te abençoar, eu vou mudar a sua história, eu vou mudar a sua história.
e chamou Jesus, aquela mulher, para perto dele. Ah, glória a Deus, glória a Deus. Esta igreja, esta reunião não teria sentido se o Senhor Jesus não estivesse presente aqui. Mas Ele está aqui, Jesus Cristo está aqui para salvar, para perdoar. Jesus Cristo está aqui para restaurar a enfermidade. Ele está aqui para curar a tua alma. Jesus Cristo está aqui para dar sentido em sua vida. Ele está aqui para batizar você no Espírito Santo. Ele está aqui para colocar dentro de você um verde de esperança, que um dia você vai morar com Ele na glória celestial. Jesus Cristo está aqui. E vendo Jesus, aquela mulher, como Ele está te vendo nesta noite, Ele chamou para perto dele. Oh, glória a Jesus. Sinta Jesus pertinho de você aí, te afagando. Sinta, Ele chamou para perto de si. E Ele disse para aquela mulher, palavra de autoridade, palavra de graça, palavra de poder, palavra dos céus. Não era como os líderes religiosos daquela época. Agora vem alguém com uma palavra vinda diretamente dos céus. Mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Mulher, tu estás livre da tua enfermidade. E o texto sagrado diz, e automaticamente, ou no mesmo momento, aquela mulher endireitou-se e pôde ver e contemplar a face adorada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela endireitou-se na mesma hora. Foi um negócio instantâneo, foi um negócio claro, foi um negócio sem rodeios. Palavra de autoridade de Jesus Cristo. Mulher, você está livre da tua enfermidade. Pronto. Talvez para despertar a fé dela, não de Jesus, mas a fé dela, Jesus impôs as mãos sobre ela. Quando Ele chegou, chamou ela para perto de si. Ele colocou as mãos sobre aquela pobre senhora. Estendeu as mãos sobre ela. Você está livre da tua enfermidade. Ela endireitou-se. E no mesmo momento está escrito aqui, endireitou-se e começou a glorificar a Deus. Só dá glória a Deus quem tem motivos para isso. Só dá glória a Deus quem tem convicção na sua alma de que você é um salvo, uma salva em Cristo Jesus. Só dá glória a Deus quem tem o sentimento de que você foi perdoado por Jesus Cristo. Só dá glória a Deus aqueles que já se aproximaram de Jesus e Jesus Cristo colocou um fim em nossa dor. Aleluia. Queridos, você que está à distância, é por isso que você assiste constantemente esta igreja, glorificando a Deus, bendizendo ao Senhor, levantando as nossas mãos, falando em mistérios com o Senhor, adorando a Deus em espírito e em verdade. Porque Jesus Cristo, Ele fez muito em nossas vidas. Ele fez muito por nós. Aleluia. Aleluia. E esta mulher começou a glorificar a Deus. E assim mudou o ambiente daquela sinagoga naquele dia. Então eu quero nesta noite terminar estas palavras dizendo para você o seguinte: ouça o chamado de Jesus, que Ele está falando contigo, talvez desde o início desta reunião, por intermédio dos cânticos, os cantos especiais, as boas palavras que foram proferidas aqui. Jesus Cristo fala contigo. E você deva ouvir a voz de Jesus. E fazer o quê? Correr para perto dele. Toma atitude. Corra para os braços dele. É nos braços dele que nós temos solução. Esta multidão que frequenta esta igreja aqui, esta multidão não estaria aqui. Não estaria aqui de jeito nenhum, se não tivesse aqui algo sobrenatural, diferente. Cristo em nós, esperança nossa, diz o texto sagrado. Cristo é esperança nossa, esperança das nossas almas. Eu estou aqui nesta noite glorificando a Jesus, e a minha alma está saltitando cada dia mais para outro dia, no próximo culto, estar aqui outra vez. Porque estar aqui é maravilhoso. Sentir a presença de Jesus é glorioso demais. Glória a Deus. O resultado
de você entregar a sua vida, as suas causas, os seus problemas nas mãos de Jesus, é que você vai passar, tal qual esta mulher, a glorificar a Ele durante toda a sua vida. Durante toda a sua vida. Às vezes glorificamos a Deus andando pela cidade. Às vezes glorificamos a Deus junto com as pessoas que não entendem isso, elas não entendem. Mas a gente está tão cheio de Deus, tão cheio da graça de Deus, que a gente perto de pessoas que não entendem diz glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quero pedir à igreja que se coloque em pé nesta hora. Eu não sei se há pessoas aqui dentro desta casa que você ainda não aceitou Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, e Ele te chama para que você venha para perto dEle.